Alguns estudos vão dizer que ser um especialista é o melhor para sua carreira. Outros estudos vão dizer que ser um generalista vai ter um ganho muito maior para o seu salário e, de certa forma, também para a sua carreira. O embate aqui, ele perde às vezes um pouco do foco ou talvez o principal objetivo, que é aquilo que você entende que é bom para a sua carreira, não para as carreiras. Veja só que interessante, um estudo de 2016, então já tem 10 anos, publicado pela Harvard Business Review, ele colocou um ponto muito crítico nessa discussão de generalista e especialista, porque ele basicamente trazia números muito relevantes de salário e ascensão profissional, e eu vou resumir aqui, que o estudo é bem longo, ele basicamente concluía que ser um generalista iria, ao longo do tempo, te dar mais dinheiro, fazer a tua carreira ascender a pontos mais altos da hierarquia profissional, e aqui está citando especificamente de liderança sênior, e também que isso conseguiria, baseado em números, baseado apenas nisso, de forma geral, fazer a sua carreira como generalista ir mais longe. E aqui esse mais longe é onde a gente tem que começar a ter cuidado. Por quê? Porque os estudos normalmente ignoram pontos muito importantes da sua personalidade, do que você é bom. E também ignora o ponto de que, para crescer na carreira, você não precisa necessariamente se tornar um líder, um gestor sênior ao longo do tempo. Liderança é uma habilidade que, obviamente, vai ser inerente conforme você cresce na sua carreira, mas não significa que você precisa escolher em um certo ponto, e cada vez mais a gente vê uma transformação até mesmo nas estruturas organizacionais para suportar isso, de que você não precisa mais escolher entre ser um gestor, que vai ter responsabilidade por desenvolver pessoas, e ser um especialista. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que é bem bobo, mas ao mesmo tempo funciona para entender o tópico, que é uma pessoa que é muito boa em cortar gramas. Ela é excelente somente nisso, essa é a especialidade da vida dela. E ela pode ganhar muito dinheiro, ter uma ascensão muito grande fazendo somente aquilo. Mas aí a empresa coloca ela num posto de gerenciar outras pessoas que cortam gramas. Aquela pessoa, ela não é um bom gestor, ela não é um bom líder, e agora o tempo dela não é mais fazendo aquilo que ela é boa e nem o que ela gosta, é fazendo algo que não está no seu core de habilidades. Por outro lado, muitas empresas têm pessoas que têm a liderança como algo nato, algo natural e que as pessoas amam. Elas amam desenvolver pessoas, elas amam desenvolver times, ela tem o conhecimento, obviamente, do negócio, do produto que aquela empresa produz, então ela não é apenas um líder sem repertório, mas ela gosta daquilo. E é por isso que a carreira em Y surge como uma solução muito viável para isso. Você pode seguir a sua carreira e ter uma ascensão tão grande sendo um especialista, como você também pode ter a mesma ascensão, o mesmo direcionamento e o mesmo ganho sendo um gestor, um líder. Mas agora, voltando para o estudo de 2016 ele concluía então, essa vantagem em torno de salário, de alguns pontos para ser um generalista. Só que obviamente 10 anos se passaram, a gente tem inteligência artificial no mercado e a gente vem olhando para algo muito relevante que está acontecendo no momento. E eu vou trazer agora uma outra pesquisa para corroborar e colocar um pouquinho de pimenta nesse debate de especialista e generalista. Uma pesquisa da PwC, de agora, de 2026, junho de 2026, é bem recente, eles analisaram mais de 1 bilhão, com B, 1 bilhão de vagas de empregos em todos os continentes, uma pesquisa global, e o resultado, ele contradiz um pouco aquela pesquisa de 10 anos atrás, da Harvard. Ele basicamente mostra que pessoas que se profissionalizaram e se especializaram mais em algumas áreas têm uma vantagem no momento que a inteligência artificial consegue executar tantas tarefas mais rotineiras. Qual é o ponto, tá? Essas vagas profissionalizadas, essas vagas de especialistas, tiveram um crescimento de aproximadamente 42% maior do que os generalistas, as vagas mais gerais, entre 2021 até agora, o ano de 2026. Então é um crescimento bem relevante. É um crescimento de 42% a mais do ponto de vista salarial. Então a pesquisa, que antes mostrava que o ganho principal do generalista estava no salário, e o do especialista, o especialista perdia nesse caso,
ele chega num ponto onde não é o fator a escolher. Se o seu ponto é ganhar mais dinheiro e chegar mais de novo mais longe, né, chegar mais longe, seja lá o que significa na sua carreira, esse não é um ponto que você precisa detalhar e se preocupar tanto assim. Preciso ser um especialista para ganhar mais, preciso ser um generalista para ganhar mais. O que importa é realmente aquilo que você é bom. E embora isso pareça muito genérico, os estudos mostram isso. A inteligência artificial cada vez mais potencializou aquilo que as pessoas eram boas em fazer. Quem é especialista, por exemplo, em desenvolver software, conseguiu ter um ganho e ficar ainda melhor naquilo que era o seu core de habilidade. E pessoas que eram generalistas em múltiplas áreas, eu vou colocar aqui o exemplo do gerente de projetos, ele também teve uma potencialidade muito grande, porque tarefas que poderiam ou podiam e podem ser automatizadas estão sendo, ele está ganhando um tempo muito maior para outras habilidades que são 100% humanas, como a negociação, o acaloramento de uma decisão importante, melhorar o processo decisório, melhorar o processo de gerenciamento de riscos, enfim, o generalista e o especialista estão tendo um ganho muito grande e esse não é mais um ponto de decisão. Com isso, qual é que é a grande tensão e a reflexão que eu quero deixar para você? Que você é bom de verdade? O que é que você, usando o termo mais simplista possível, do que você se garante? Esse é o ponto que mais faz diferença e, de novo, embora pareça um conselho muito genérico, olhe para o que você é bom e tente potencializar isso, os estudos, os dados estão mostrando que é verdade. As pessoas que têm habilidades muito específicas, sejam elas profundas em uma área ou expansíveis, né, com uma visão mais de longo alcance em várias áreas, como o caso do generalista, eles têm uma oportunidade muito grande, independente das suas decisões de carreira, de potencializar aquilo que eles são bons. E o ponto que eu vou deixar para você refletir é: mesmo que você seja um generalista, quais são aquelas áreas que você consegue realmente se aprofundar um pouco mais e que, no caso aqui, falando de áreas que estão sendo automatizadas, áreas que com certeza vão sobreviver, porque depende de você, um ser humano, executando aquilo.